A hematologia é uma área da medicina que muita gente se pergunta, né? O que é isso? Para isso eu trouxe aqui um hematologista para a gente conversar, para tirar dúvidas, para falar com você. Anas e Marias, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, que tem muito a ver com a nossa saúde, com o nosso sangue, literalmente. Dr. Ivo Pezzotti, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. De verdade, é muito comum as pessoas perguntarem assim, poxa, mas qual é essa área? O que é a área da hematologia? A hematologia é a área da medicina que a gente faz estudo da síntese do sangue e das funções das células do sangue. Nosso sangue é produzido na medula óssea, lá são produzidos todos os elementos sanguíneos. Então é a área que estuda essas células, as suas patologias e as consequências das suas mudanças. Mas é uma área que abriga vários setores, né? O hematologista tanto faz a parte clínica, né, consultório, hospital, quanto faz a parte laboratorial com a análises citológicas, análises de células, banco de sangue, que também é outra área dentro da hematologia e da hemoterapia, com a medicina transfusional, com transfusões, com reposições de hemocomponentes específicos e áreas de transplante de medula. Então é uma área que tem muitos segmentos, é uma área grande dentro da medicina. É verdade, e aqui a gente fica assim, poxa, então com o hematologista que a gente precisa conversar, fazer uma consulta, quando, por exemplo, a mulher tem um fluxo muito aumentado na menstruação e percebe que, eu vou falar como leiga, tem anemia e é por aí? Também né? Além do ginecologista, nesses casos específicos que você citou, na verdade a anemia é a doença mais incidente, mais frequente no mundo, sobretudo a anemia por falta de ferro, né? Então a anemia do ponto de vista de diagnóstico é a diminuição da hemoglobina. A hemoglobina é o carregador de oxigênio pelo nosso organismo. Isso se faz porque dentro da hemoglobina tem um átomo de ferro que tem alta afinidade ao oxigênio. Então é o ferro dentro da hemoglobina que possibilita o transporte de oxigênio. Com isso a gente conclui que o ferro é fundamental para o transporte de oxigênio e para a vida na Terra. A imensa maioria das espécies usa o ferro como esse ligador de oxigênio e a respiração celular. Poucos agentes, como algumas bactérias, parasitas, etc., não usam essa respiração. Então a hemoglobina é fundamental e o ferro fundamental para isso. Quando você tem uma diminuição da hemoglobina, então a gente dá o nome disso de anemia, é como se faltasse gás no organismo. Isso que eu estou pensando, é basicamente o seguinte, a pessoa fica cansada, ela fica exausta, faltando oxigênio mesmo. Isso, e aí surgem todos os sintomas, que são a falta de gás, são decorrentes da falta de gás. Então na pele dá a palidez, os tecidos que se desenvolvem rapidamente, como o couro cabeludo, sofrem, então pode dar queda de cabelo, a matriz ungueal, então unhas frágeis e quebradiças. No sistema nervoso central, que a gente usa muita energia, né, a gente pensa o tempo inteiro, mesmo dormindo, não é? Pode dar tontura, dor de cabeça, irritabilidade, sonolência, insônia. Na parte muscular, dores ósseas, cãibras, dor muscular. E para compensar essa situação, o coração tem de trabalhar mais rápido para manter o nível de oxigênio. Entendi. Então surgem as palpitações. Então é muito comum, né, as anemias, principalmente as por deficiência de ferro, estarem relacionadas à perda menstrual nas mulheres jovens com distúrbios desse tipo. Na população que hoje é crescente de veganos, de vegetarianos por diminuição da ingesta de ferro. Naqueles pacientes que sofreram cirurgias bariátricas por uma diferença anatômica que surge após a cirurgia e uma dificuldade de absorver ferro no intestino delgado, ou por perdas sanguíneas como úlceras ou doenças inflamatórias intestinais, né, doença de Crohn e outras. Então, tem várias causas de anemia e a principal causa de anemia é a falta de ferro, mas não é a única. Muita gente vem com anemias por outra causa qualquer, tomando ferro de maneira inadequada. Nas anemias genéticas, como na talassemia e na anemia falciforme, que são doenças da hemoglobina, naquelas doenças em que a pessoa tem uma doença da medula óssea que inibe a produção de sangue. Então, não é uma exclusividade, a anemia não é sinônimo de falta de ferro, ela é a mais frequente, mas não é a única causa. Por isso que a gente tem que procurar o profissional. O hemograma é um exame simples, ele é realizado em qualquer laboratório, né? Do ponto de vista técnico, é um exame simples para se fazer. Ele traz grandes informações para todas as áreas da medicina. Ele informa
como vai o glóbulo vermelho, então se você tem anemia ou se você tem uma doença que aumenta a produção de glóbulo vermelho, ele dá uma informação da qualidade e da parte numérica do glóbulo branco, que é o nosso soldado para nos defender. Se ele está aumentado é porque a gente pode estar tendo algum problema inflamatório, infeccioso. Se ele está diminuído, a gente pode estar tendo uma falência de medula. E as plaquetas, que são fragmentos de célula que iniciam o processo de coagulação. Então, é frequente que as plaquetas, numa condição de baixa numérica, possam favorecer sangramentos até espontâneos. Então, um hemograma simples é um screening importante e muito simples para várias outras doenças. Impressionante, é literalmente um raio-x do ser humano, né? Não, da parte hematológica sobretudo, né? Exatamente. Digamos assim, uma das nossas Anas ou Marias que esteja nos ouvindo aqui, agora eu quero entrar um pouquinho mais nas doenças hematológicas. Observou um hematoma no corpo, mas ela não caiu, ela não aconteceu nada, apareceu outro. Pode ser que ela esteja com algum problema hematológico? Sim, né? Todo hematoma nada mais é do que o sangue que saiu de dentro do vaso sanguíneo, ou seja, ele saiu do seu trajeto, não é? Isso pode ser por um fenômeno vascular, eventualmente sim, por distúrbios da plaqueta do ponto de vista numérico, as plaquetopenias, né? E aí tem várias doenças que causam plaquetopenia, que é a diminuição numérica da plaqueta, de destruições aumentadas, como a gente vê em numa doença chamada púrpura, ou até numa falência, como a gente vê, por exemplo, numa leucemia, que é um tipo de câncer mais agressivo da área da hematologia. Pode estar relacionado a distúrbios de coagulação de outra origem, ou por doenças hepáticas, muitas vezes por medicamentos. Então, um sinal desse, como um hematoma simples, ele pode ter uma série de fatores causais e é sempre necessário uma investigação. Não é comum ninguém ter manchas roxas frequentes, né? Claro, claro. E os gânglios? O gânglio linfático, ele faz parte da área da hematologia porque o gânglio linfático, ele participa do nosso sistema de defesa também. Ele é formado por linfócitos, que é um tipo de célula produzida na medula e que habita o gânglio linfático e fica ali nos defendendo, filtrando o nosso sangue. Nos casos inflamatórios, uma infecção regional, ele infarta, ele aumenta para nos defender. Os gânglios linfáticos, quando estão aumentados ou quando aumentam, eles podem ser por dois grandes grupos de doenças. Ou por doenças do sangue, os linfomas e alguns tipos de leucemia, ou por doenças inflamatórias. São muito comuns as infecções virais causarem aumento de gânglio, sobretudo uma chamada mononucleose infecciosa, que é mais comum na infância e na adolescência. Mas várias doenças aumentam gânglios. Então, o aumento de gânglio é também um sinal importante para se fazer uma investigação clínica e laboratorial. Eu fico babando aqui, gente. Vou contar uma coisa para vocês. Não é por acaso, né, que realmente os profissionais da saúde merecem todo o respeito de nós, pobres mortais, né? Porque a gente aprende sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde. Eu tô aqui refletindo sobre uma pessoa que eu conheço que tem uma situação assim. Eu sugiro que você reflita. E aí, será que eu já fiz algum exame? Será que eu já fui em algum laboratório? Já procurei um hematologista? Nós estamos aqui, doutor, para informar todas as pessoas possíveis sobre uma saúde adequada. Para isso, porque a minha área é a área da beleza, então a gente entende que para a gente estar bem, como você mesmo comentou sobre unha, sobre cabelo, sobre a pele, a nossa saúde tem que estar íntegra. E a gente tem muito receio das pessoas que estão seguindo todas as redes sociais de hoje em dia, porque tem muita gente que fala com muita propriedade situações que não são efetivamente, não são assim de cunho médico e que acaba confundindo os pacientes. Porque muitas vezes a gente vê uma entrevista dessa de um médico extremamente formal, intelectual, e você pensa assim, mas algum outro profissional lá na comunicação falou de uma forma que eu tenho que repor isso, que eu tenho que repor aquilo. Então a gente quer levar uma informação da forma com que a gente está levando. E esse comentário que eu estou fazendo aqui é para você que é leigo da área da medicina, é para mim, e para quebrar esse paradigma, para a gente ouvir e se colocar no lugar. Nossa, como é que eu tenho que cuidar da minha saúde?
Aí vamos colocar um ponto aqui, que nós estamos em uma época, aliás, o Brasil inteiro, né? A gente não tem mais essa coisa de primavera, verão, outono, inverno. Tá um calor absurdo no Brasil inteiro. A dengue tá simplesmente matando muita gente e, como diz você sempre, sobretudo deixando os pacientes internados, inclusive. Fale um pouquinho pra gente sobre essa questão. Bom, sobre a questão laboratorial ou de pedido de exames ou de ondas que se tem aí em redes sociais, eu estou ficando velho, né? Eu sou de uma época que a medicina é feita baseado em uma análise clínica, uma história clínica, uma hipótese diagnóstica formulada pelo profissional bem formado, a partir desses dados do paciente, e a partir dali a gente pedia ou pede exames de laboratório para tentar provar aquilo que a gente acha que é em termos de diagnóstico e confirmar isso e tratar o paciente, ou até para afastar aquilo. Existe um certo tipo de medicina que é feito hoje, que não é o meu perfil, não estou criticando nem, em que você pede 300 exames do paciente e depois vai tentar medicá-lo através daquilo que achou no exame. Quer dizer, isso para mim não é medicina, não é? Isso aí, em pouco tempo, um método como o IA ou qualquer outra coisa é capaz de fazer com o paciente individualizado, sem que ele seja realmente um paciente ou um doente. Então ele está sendo tratado por uma coisa que ele não tem. Então realmente as coisas mudarem nessas circunstâncias. A gente observa, por exemplo, alguns pedidos de hormônio para mulheres que são duvidosos, né? Por exemplo, a dosagem de testosterona, muitas vezes aí levada num critério muito, assim, a ferro e fogo por alguns profissionais. A gente vai ver dosagem de algumas vitaminas que são termoláveis, por exemplo, vitamina C, em que ela se altera durante o dia e levando em consideração que o paciente tem uma hipovitaminose C. Enfim, por aí vai em termos de alguma crítica que se faça nessa condição. Quer dizer, é um tipo de medicina um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumado a fazer, né? Tá, antes que você continue para o outro assunto da dengue, quero refrasear sua frase que você disse: estou ficando velho. Doutor, você está jovem há mais tempo e você está cada vez melhor, cada vez mais atual, cada vez mais profissional, e o mundo está precisando de profissionais como você. Então eu estou aqui para formalizar isso e para pedir para você refletir, porque a gente precisa de tanta informação assim. E eu sei que você tem um respeito muito grande pela tua formação, você fez USP e tem um perfil que você, além de respeitar muito, você se preocupa muito como falar, como se posicionar, e isso é um exemplo até para os próximos colegas seus, você seria um excelente professor, né? Não sei se eu teria essa capacidade com certeza, dissertiva e acadêmica. Com certeza. E a dengue? A dengue é aquilo que acontece todo santo ano aqui no Brasil, né? Nessa fase maior de calor, com proliferação de mosquito, por a culpa é nossa mesmo disso, né? É um vírus, eles têm 4 sorotipos diferentes e ele traz algumas alterações impactantes, né? É uma doença viral que mata muito, né? Ele tem, assim, o vírus, toda infecção viral, o vírus é uma chavinha procurando uma fechadura no organismo para ele infectar a célula, né? Olha só. Todo vírus faz isso. Por exemplo, o vírus da hepatite vai lá e acha essa chave no fígado, né? A dengue, ele tem essa capacidade de alteração do endotélio vascular, né? No vaso sanguíneo ele aumenta a permeabilidade vascular, então ele dá uma desidratação importante. Por isso a base do tratamento é hidratar o paciente. Na sua forma mais drástica, quando o líquido sai todo do intravascular, praticamente, vamos deixar mais ou menos explicado assim, é o que a gente chama de dengue hemorrágica, que nada tem a ver com a contagem de plaquetas. A dengue também, ela afeta o fígado, causando uma hepatite reacional mesmo, uma hepatite da própria dengue, responsável por aqueles sintomas de boca amarga, de mal-estar, de náusea, às vezes diarreia. A desidratação dá muita dor no corpo, dor de cabeça. É uma doença terrível. E ela altera sempre, ou na maioria das vezes, o sangue. Ela pode alterar o sangue por alguns mecanismos. O primeiro deles é a própria inibição da divisão celular na medula óssea. Isso acontece, a gente percebe
como um quadro clássico de dengue, a diminuição do número de leucócitos durante a infecção, né, o glóbulo branco cai, e uma diminuição da produção eventual de plaquetas. Mas um segundo mecanismo, que é a produção do anticorpo que a gente faz para matar o vírus da dengue, a gente acaba cruzando, se ligando na plaqueta, e a plaqueta acaba caindo. Então é comum da pessoa com dengue ter esses sintomas que eu citei, associada a uma alteração do hemograma, com diminuição do glóbulo branco e da plaqueta, que normalmente tem muito o que fazer, a não ser hidratar o paciente mesmo. Principalmente hidratar, né? Hidratar e sintomático, não tem remédio, uma doença viral. As doenças virais não se trata com medicamento, não tem, na maioria deles, um tratamento específico, né? Gente, estou encantada. E assim, eu vou contar depois. Agora eu não vou contar não, mas eu vou contar o porquê que eu estou tão encantada. Nós temos muitos assuntos para falar sobre hematologia, mas você poderia entrar agora nessa parceria que você faz com os oncologistas, nas doenças hematológicas que precisam ter o acompanhamento com o seu colega hematologista. Desculpe, oncologista. Na verdade, assim, a gente pode classificar a oncohematologia, que é uma área que a gente faz aí no nosso dia a dia. A gente tem os tumores sólidos, que são aqueles em que o oncologista trata, que não são as doenças que começam na medula óssea. Tumores de mama, pâncreas, pulmão, etc. Esse é o oncologista que trata. O hematologista trata daquelas doenças que começam na medula óssea. Leucemias, aplasias, mieloma múltiplo. A aplasia é um exemplo que não é adequado porque não é uma doença neoplásica, mas a síndrome mielodisplásica são doenças neoplásicas, doenças tumorais, são cânceres que têm sua origem na medula óssea. Todas essas doenças, elas são frutos de uma mutação, de uma mudança do meio ambiente celular ali, que favorece a proliferação dessa doença. Então, o câncer é fruto de uma mutação adquirida, né, uma mudança na célula, da característica genética da célula, que passa a se transformar numa doença. Quando isso acontece na medula, naturalmente, por exemplo, nas leucemias agudas, você tem um aumento grande dessa célula doente, chamada blasto, e impede a produção daquelas células normais. Glóbulo branco, então a pessoa passa a ter febre, infecções oportunistas, altera a produção da plaqueta, a pessoa passa a ter hemorragias, sangramentos espontâneos, altera o glóbulo vermelho e a hemoglobina e os sintomas de anemia vêm. Então, o hematologista, a área da oncohematologia, trata da síndrome mielodisplásica, que é uma doença que envolve uma mutação que pode envolver uma série ou mais séries do sangue. As leucemias agudas e leucemias crônicas. O mieloma múltiplo e os linfomas, que têm sua origem na medula óssea, mas a sua manifestação se dá através dos gânglios linfáticos ou até infiltrando órgãos. Então, a área da hematologia ou da oncohematologia, das doenças que surgem na medula óssea, os cânceres que surgem aí, são do hematologista, são de responsabilidade do hematologista. Tá. O oncologista clínico não trata, por exemplo, de leucemia aguda. Entendi. Porque você explicou bem, os sólidos, dos tumores sólidos. Extraordinário. Você está na medicina há mais de 30 anos e você observa que as drogas hoje ajudam muito, as vidas são salvas, os tratamentos têm resultado, porque muitas vezes, eu estou falando isso, doutor, porque se a pessoa recebe um diagnóstico de um câncer, ela tem a impressão de que ela já recebeu uma data para o seu fim, não é verdade? E hoje mudou muito isso, né? A evolução da hematologia, sobretudo, foi uma coisa espetacular, espetacular. Na época que eu fiz medicina, em Ribeirão Preto, na fim da década de 80, começo da década de 90, os pacientes, por exemplo, com leucemia mieloide crônica, eles morreriam, 100% deles morreria sem um transplante de medula. Hoje, com uma medicação que começou a se utilizar desde o começo dos anos 2000, fim dos anos de 1999, por aí, hoje todos os pacientes levam uma vida normal. E isso serve para vários tipos de linfoma, para a leucemia linfocítica crônica. O mieloma múltiplo, um avanço brutal. Hoje você, em condições
com as condições técnicas e de terapêutica e o arsenal terapêutico disponível, esses pacientes hoje levam uma vida normal. Então houve uma revolução na minha área. As doenças que eram incuráveis passaram a ser, se não curadas, mas pelo menos se convive com essas doenças. Então a gente tem avanços na área de drogas que são anticorpos que sinalizam células, medicamentos que ajam de maneira como se fosse um alvo sobre determinado passo da divisão celular, enfim, e até as terapias mais modernas que a gente chama hoje, as terapias do próprio paciente, que é o CAR-T, né, que é aquele tipo de linfócito que o próprio paciente, uma vez modificada e instruído esse grupo de células, destrói a doença neoplásica, né? Então é extremamente promissor o que já foi, né? É extremamente impactante o que já aconteceu, extremamente promissor o que vai ser em pouco tempo. É uma medicina mais cara, mas mais seletiva, mais específica e com uma modificação da possibilidade de vida do paciente impactante. Interessante. Eu costumo dizer assim, é interessante a gente trabalhar para a gente ter condições financeiras, para que a gente tenha um bom plano de saúde no Brasil. Eu vou entrar nesse ponto aqui porque eu sempre falo o seguinte, o dinheiro para uma consulta médica a gente sempre se esforça, vai lá e ok. Mas num caso num caso de uma necessidade de uma cirurgia, não é o caso, mas estou dizendo, no caso de uma cirurgia, de estar numa UTI, de ficar num centro, num CTI, numa UTI, o investimento é muito alto. Então eu acredito que é muito interessante a gente fazer de tudo para que a gente tenha condições, a gente ter um bom plano de saúde, para que a gente tenha realmente, numa necessidade dessa, uma qualidade de vida e uma resposta espetacular. E para a gente finalizar a nossa conversa, eu quero te dizer que esse assunto me encanta muito, é um assunto extremamente, quase que acadêmico aqui com a nossa conversa, é um assunto bem sério, que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, mas será que eu preciso saber disto? Todo tipo de conhecimento nos leva a ajudar as pessoas que nos acompanham e de repente a gente pode ajudar alguém da família, amigos. Eu acho fundamental a gente levar esse tipo de informação e quero te pedir para que a gente tenha oportunidade para conversar sobre vários outros assuntos dentro da tua área. Porque acima de tudo, o que eu disse para vocês que eu ia falar para vocês é que eu tô bem diferente nessa conversa que a gente teve hoje, emocionada, porque você mudou minha vida. Talvez agora seja um momento interessante pra gente falar isso. Às vezes a gente passa uma vida buscando o sentido da própria vida. E muitas vezes a gente não percebe que a vida ela tem sentido quando alguém chega em você e te mostra o grande sentido da vida. E eu passei uma vida me doando para as pessoas que me acompanham e tentando me encontrar. E você me fez me encontrar. Eu tenho muito orgulho de usar essa aliança e dizer que eu sou a Ana Cláudia Petkevicius Pesotti. Eu que tenho orgulho disso. Muito obrigada. Você não sabe o quanto que você é importante para as pessoas que passam pela tua vida. E você pode ter certeza absoluta que eu vou pegar muito no teu pé, porque ele vai ter que me aguentar para sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço.